Bom dia, turma do supletivo. Gente, vamos lá para nossa revisão, certo? Nossa prova está próxima. Agora a gente tem que resolver questão, resolver exercícios para que possamos fazer uma boa prova. Como eu já expliquei para vocês, é muito importante que ao longo das aulas vocês acompanhem a resolução dos exercícios em cada vídeo e os que eu não resolvi, vocês tentem resolver na apostila e tirem dúvidas, certo? É muito importante esse processo de resolução de questão, certo? Vamos lá. Primeiro nós vamos resolver as questões relacionadas à parte de matéria, certo? Eu coloquei aqui apenas as questões mais importantes, certo? Vamos lá, o que você entende por fenômeno? Bom, gente, isso aqui é conteúdo da primeira aula, certo? É o conteúdo mais básico de química. E é um conteúdo muito importante que vocês tenham enraizado aí, porque é fundamental, certo? É o básico. O que é um fenômeno? Qualquer transformação que ocorre na natureza, certo? Um tsunami, o processo de evaporização, o processo de corrosão, o processo de o atrito, tudo isso são denominados fenômenos, certo? São transformações que ocorrem na natureza. O atrito de dois corpos produzindo calor é um fenômeno físico ou químico. Bom, a diferença entre fenômeno físico e químico também expliquei na primeira aula. O fenômeno físico não altera o estado da matéria. O fenômeno químico altera. O atrito de dois corpos. Lembra do exemplo da mão? Você faz o atrito entre as suas mãos, vai gerar calor, certo? Acontece uma transformação, então é um fenômeno. Mas essa transformação muda o estado da sua mão? Não. Então é um fenômeno físico. E se mudasse o estado da sua mão, seria um fenômeno químico. Um exemplo de fenômeno químico: a madeira pega no fogo. Ela muda a estrutura da madeira. A madeira vai ficar queimada. Então é um fenômeno químico, certo? O atrito de dois corpos produzindo calor é um fenômeno físico. Por quê? Porque ele não altera a matéria, certo, gente? Fenômeno físico não altera a estrutura do corpo, não altera a estrutura da matéria. A produção de vinho a partir do suco de uva é um fenômeno físico ou químico? E por quê? Bom, a produção do vinho a partir do suco de uva vai acontecer a fermentação, certo? E essa fermentação é uma transformação. Logo, ele é um fenômeno químico. Fenômeno químico, pois o açúcar do suco de uva é transformado em outro composto. Certo, gente? Vamos lá, quarta questão. Qual é o procedimento do cientista ao estudar os fenômenos físicos e químicos? Muito importante saber como é que um cientista trabalha. Certo, gente? Primeiro ele experimenta. Depois que ele faz o experimento, ele vai observar o experimento. E depois que ele observa o experimento, ele vai tirar as suas conclusões. Certo? É o procedimento que o cientista faz. O que é matéria? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, certo, gente? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O que é o corpo? O corpo é uma porção limitada de matéria, certo? O exemplo: lápis, uma mesa, um celular. Como se denomina o espaço ocupado pela matéria e sua medida? Vamos lá. Extensão e volume. Extensão da mesa é pequena, então ela ocupa pouco espaço. A extensão da mesa é grande, então ela ocupa muito espaço, certo? E essa extensão é medida em volume. O que são substâncias? Dê exemplos. São espécies de matérias, cada uma com suas qualidades: vinho, água, sal, vinagre, certo, gente? São espécies de matéria. Agora sim, cada uma tem suas qualidades, tem suas propriedades diferentes, certo? Agora vamos passar para a parte dos estudos físicos da matéria, certo, gente? Essa primeira parte sobre a matéria são os conceitos básicos para que vocês tenham uma noção do que é a química, do que vocês estão estudando, certo? Agora, os estudos físicos da matéria já um pouco mais aprofundado, é a química básica ainda, mas ainda assim é um pouco mais aprofundado. Então é importante que vocês tenham noção. Se vocês estiverem com dificuldade, parem o vídeo, voltem, tirem dúvidas, é muito importante. Já falei isso para vocês, certo? Aqui está pedindo para completar o quadro. Como eu não tinha a opção de colocar para completar, então eu fiz aqui de forma que eu vou explicar para vocês, certo?
Vamos lá. O estado físico é o sólido, o líquido e o gasoso. A forma no estado sólido, qual é? Ela é uma forma constante, certo? A forma no estado líquido, ela é variável. Por que ela é variável? Porque eu posso pegar o líquido, posso pegar a água e colocar num copo quadrado, num copo retângulo, num triângulo, numa vasilha, qualquer forma, entendeu? E o gasoso também é variável, eu posso colocar o gás dentro de qualquer forma, certo? Só o sólido que é constante. Se eu tenho um cubo de gelo quadrado, eu não vou poder colocar dentro de uma vasilha redonda pequenininha, entendeu? Tem que ser uma vasilha grande que cabe ele todo, porque a forma dele é constante, não é variável. E o volume? No sólido ele é constante, no líquido ele é constante e no gasoso ele é variável. Por que é variável? Porque o balão eu posso colocar um gás e esse gás eu posso expandi-lo ou não, certo? Já o líquido e o gasoso não. O volume dele é constante. O volume da água é aquele ali e pronto. Eu posso espremer, mas não vai, certo? Não vai diminuir muito, vai ter um certo limite. Segunda, qual é o fator determinante dos três estados físicos da matéria? Bom, o fator determinante dos três estados físicos da matéria também já expliquei para vocês. Os três estados físicos da matéria é o sólido, o líquido e o gasoso. E o fator determinante é a pressão e a temperatura, certo? Grau de proximidade e afastamento das partículas da matéria, pressão e a temperatura. Por quê? Porque a pressão e a temperatura vão influenciar no grau de proximidade. Quanto mais quente, maior a distância entre as partículas. E quanto mais frio, menor a distância entre as partículas. Certo, gente? Muito importante vocês terem isso em mente. A matéria pode mudar de um estado físico para outro? Quais são os fatores responsáveis por isso? Bom, a matéria a gente sabe que pode mudar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Ou ao contrário, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Quais são os fatores responsáveis por isso? Temperatura e pressão, foi o que eu acabei de explicar. Quanto maior a temperatura, mais as partículas vão se agitarem e mais longe elas vão ficar uma das outras. Então ela vai mudando do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. E quanto mais frio, mais devagar elas vão se movimentando e vão se aproximando uma das outras. Aí ela vai mudando do gás para o sólido, do líquido e do líquido para o sólido, certo? Eu expliquei também, gente, para vocês em relação ao zero absoluto. Lembra? As partículas elas têm energia cinética. Elas se movimentam. Quanto mais frio, mais devagar elas se movimentam e mais próximo uma das outras. Vamos supor que elas estejam muito frio mesmo, ao ponto delas pararem de se mexer. Isso aí é o que a gente chama de zero absoluto, certo? Que é 270 e alguma coisa graus negativos, certo, gente? Isso aí é uma temperatura impossível de se chegar aqui na Terra, mas por laboratórios, coisas do tipo, já conseguiram, certo? Quais são as mudanças de estado experimentadas pela matéria? Isso aqui eu já falei, né? Fusão, solidificação, vaporização, liquefação e sublimação, certo? O que é fusão? O que é necessário para que ela se realize, certo? O processo de fusão, vamos entender o que é o processo de fusão. Fusão é a mudança da matéria do estado sólido para o líquido. É necessário um aumento de temperatura. É o que eu acabei de explicar para vocês. Quando eu tenho o gelo e ele vai mudar para o líquido, ele está passando pelo processo de fusão. Isso acontece quando a temperatura aumenta e o gelo derrete, não é isso? O que é o ponto de fusão? É aquela temperatura exata onde a água, por exemplo, vai virar, o gelo, por exemplo, vai virar água, certo? É a temperatura durante a qual ocorre a fusão. Tá aqui o gelo. Aí eu vou aumentando a temperatura. Chega na temperatura X, pronto. Aí o gelo já vira água. Essa temperatura X é o ponto de fusão, certo? O ponto de fusão da água é 0 grau. Abaixo de 0 ela gela, certo? Nas condições normais. O que acontece com a temperatura durante a fusão? O que acontece com a temperatura? Como eu expliquei, ela vai aquecendo, certo? E aí acontece o processo de fusão.
a temperatura ela permanece constante. O aumento de temperatura, certo? É um aumento de temperatura constante. Qual a consequência do aumento de pressão durante a fusão? Por quê? Vamos entender isso. O ponto de fusão torna mais alto, pois o aumento da pressão dificulta o afastamento das partículas e, consequentemente, a passagem do estado sólido para o líquido. Gente, a pressão ela é fundamental, certo? O ponto de fusão ele torna mais alto com o aumento da pressão. Então, assim, quanto mais alta a temperatura, mais baixo tem que ser a pressão. Eu expliquei isso também nas aulas, certo, gente? Quanto mais alta a temperatura, mais baixo tem que ser a pressão no ponto de fusão, para que esse ponto de fusão ocorra o mais rápido possível. Se for os dois, a temperatura e a pressão alta ao mesmo tempo, vai dificultar o ponto de fusão. Por exemplo, vamos supor que a temperatura seja alta, mas a pressão também seja alta. Então a água, nessa situação, o ponto de fusão dela deixa de ser 0 grau. Vai ser 5, 10, por aí, certo? Então assim, é importante lembrar que a temperatura cresce, mas a pressão tem que descer, certo? Para que o ponto de fusão seja mais rápido. O que é solidificação? É a mudança do estado do líquido para o sólido. É o contrário, certo, gente? Ela está no líquido, a temperatura baixa, ela vira sólido, certo? O que acontece com a temperatura durante a solidificação? Ela também permanece constante, certo? E o que é vaporização? É a mudança da matéria do estado líquido para o estado gasoso, certo? A gente está aqui o líquido, aquece, as partículas vão se movimentar mais rápido, vão se afastar e ela vira gás, certo? Que tipo de vaporização acontece na água? Quando sobre ela incidem os raios solares, certo? Tem um pontinho aqui, mas foi um erro de digitação, certo, gente? Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Opa, pronto. Vamos lá ler a questão de novo. Que tipo de vaporização acontece na água quando sobre ela incidem os raios solares? Bom, daqui é a água, certo? E sobre a água vão incidir os raios solares, certo? O raio solar vai esquentar a água, certo? E essa água vai evaporar, certo? 13ª. Quais os fatores que interferem na evaporação? De que maneira se dá essa interferência? Muito importante, ó. Temperatura e vento. O aumento da temperatura torna a evaporação mais rápida. Quanto mais quente tiver o sol, mais rápido a água vai evaporar. Quanto maior a superfície da evaporação e a ventilação maior, quanto maior a superfície de evaporação e a ventilação, maior é a evaporação, certo, gente? Ó, esse processo aqui, ele acontece muito no mar. Tá ali o mar, certo? E a água tá numa temperatura. Quando o sol vem, bate na água do mar, a água do mar evapora, forma nuvem, essa nuvem vem para cima da cidade, certo? Lá na cidade, a mudança de temperatura faz chover, certo, gente? Esse processo acontece no oceano e é um dos processos que levam à chuva, não é o único, mas é um dos processos que levam à chuva. O que é ebulição? É vaporização rápida em que há formação de bolhas gasosas na massa líquida. Ebulição, o ponto de fusão é quando a água passa do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é quando a água passa do líquido para o gasoso. Exemplo, qual o ponto de ebulição da água? 100 graus. Por quê? Porque quando a água atinge temperatura de 100 graus, ela passa da água para o gás. E onde é que nós observamos esse processo? Quando vamos ferver a água do fogo. Quando a água está fervendo, acontece as bolhas. E se você deixar muito tempo fervendo, o que acontece? A água desaparece porque ela vai evaporar, certo? O que é ponto de ebulição? Mesma pergunta. A temperatura necessária para a substância entrar em ebulição, certo? Acabei explicando aqui. Gente, é isso, certo? Acabamos, ó. Resolvi algumas questões com vocês, somando com as questões que eu já resolvi nos vídeos, nas aulas, certo? Estou disponível para tirar dúvidas também.
Muito importante que vocês acompanhem a resolução de questões, escrevam na apostila de vocês as respostas, tentem resolver as que faltam, para que nós possamos fazer uma boa prova, certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigado, foi um prazer enorme ser professor de vocês e nos vemos em uma próxima outra disciplina, certo? Muito obrigado.